Olá, bom dia. Para mim é bom dia. Eu tô aqui para testemunhar. A gente testemunha o que a gente vê. A gente não dá testemunho do que a gente não viu, né? Do que a gente não viveu. Então eu tô aqui falando do que eu sei, com os sentidos que eu tenho, que Deus me deu: a visão, a audição, tato, paladar e especialmente o sentido espiritual, que ser nenhum tem além de nós. Eu peço desculpa pelos barulhos aí, estão podando aqui perto hoje. Eu gostaria de contar o seguinte: há 17 anos eu leio a Bíblia e nas últimas semanas eu descobri que muito do que eu entendia estava errado. Como é que eu sei que está errado? Eu sei que está errado porque da forma como eu tô aqui falando de uma coisa séria, sexta-feira, tenha um mínimo de reverência, tá bom? Porque foi Deus que te criou, cada pelo preto seu. Desculpa. Como é que eu sei que estava errado? Antes, certas coisas estavam muito fechadas e agora elas se abriram. Antes eu tinha dúvidas e essas respostas vieram. Eu tinha desejos e eles estão sendo satisfeitos assim de uma maneira que eu não podia sonhar. Eu tô fazendo esse vídeo porque quando eu escuto pessoas que creem que Cristo é Deus, que Cristo é a nossa vida, que Cristo morreu na cruz para nos dar a vida dele, eu fico muito feliz, eu me sinto muito edificada, sabe? Eu acho que parte do nosso crescimento espiritual é na oração, é na leitura da palavra. Mas uma outra parte muito importante é ouvindo, né? Quem passa pela mesma coisa que a gente. O que é que eu gostaria de dizer? Eu gostaria de desafiar quem está me ouvindo. Caso você já não tenha uma relação íntima, não é nem diária, uma relação constante com Deus, que é disponível para todo mundo, Deus fez a nossa cabeça para funcionar o tempo inteiro, querendo a gente ou não, é ou não é. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente deita, a nossa cabeça não para de funcionar. E às vezes até dormindo a gente sonha e esses sonhos nos comunicam coisas. Então, Deus fez a nossa mente para funcionar o dia inteiro, para que a gente funcione para Ele, para que a gente funcione em sintonia com Ele. Então, eu estou aqui para desafiar, ou para usar uma linguagem menos assertiva, para convidar você, se por acaso você já não tiver essa relação, para você tentar uma coisa. Sabe aquele momento que você tá no escuro do escuro do escuro da sua alma? Aquele momento que você não consegue sequer traduzir em palavras, porque não tem palavra que exprima o que você está sentindo, o que você está vivendo. Aquilo que você não ousa comunicar para ninguém, porque às vezes é um escuro tão grande que você só se sente absorvido por ele. Você não consegue explicar nem para você o que está acontecendo, que dirá para outra pessoa. Eu te desafio, te convido, te sugiro o seguinte: convida Cristo, convida esse homem que veio, morreu na cruz,
dizendo que era o próprio Deus, dizendo que o corpo dele é o pão que a gente come para ter vida, que o sangue dele é o que a gente deve beber para ter vida. Nunca ninguém falou como esse homem. Nunca alguém fez o que esse homem fez. Nunca alguém foi tratado num livro chamado Bíblia, que foi escrito ao longo de 1600 anos. Nunca houve alguém que foi prometido com tanta antecedência, que cumpriu cada profecia. A Bíblia foi um livro escrito ao longo de 1600 anos por em torno de, deixa eu colar aqui, 40 autores, de lugares diferentes, que viveram em momentos diferentes, cada um com a sua biografia, com o seu nível de escolaridade, com a sua sensibilidade. Agora todos foram unânimes, todos apontaram para esse homem. Esse homem prometeu estar conosco todos os dias. E esse todos os dias que ele falou, no grego, eu não sei grego, é que eu ouvi, quem sabe, me ensinando. Não é todo dia eu vou lá 15 minutos e vou embora, não. É todo dia, o dia inteiro. Sabe a nossa consciência que funciona o dia inteiro? Jesus está na nossa consciência o dia inteiro. É um WhatsApp online o tempo inteiro. Sabe quando você está escrevendo para a pessoa e ela está com a janela aberta na sua conversa e você escreve e já fica azul, escreve e já fica azul? Esse é Jesus. Esse é Deus. A Bíblia ensina que ele sabe o nome de cada estrela do céu. Ele chama aquele exército de estrelas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Que dirá o seu nome? Que dirá o seu nome? Ele sabe muito bem o seu nome. Ele te conhece desde antes de você nascer. Ele está com você o tempo inteiro. Ele conhece tudo que você sente. Então, nesse momento que você sentir esse vazio, esse escuro, que todos nós sentimos, cada um da sua maneira, com a sua frequência, com a sua densidade, chama, testa, vê se é verdade. Chama ele para visitar suas trevas. Vê se a luz dele não é muito mais forte. Vê se ele não chega arrombando tudo. Lê esse livro. Eu não estou com a minha Bíblia aqui. Mas lê esse livro que fala sobre ele e vê se cada uma das suas perguntas não vai ser respondida. Se cada uma das suas necessidades não vai ser satisfeita. Vê se a partir do momento em que você pedir para esse homem que viveu, foi para o céu, está nesse momento à direita de Deus Pai, vê se ele não vai te ouvir o tempo inteiro, vai te dar todo o conforto que você precisa, porque ele prometeu. Ele prometeu isso. E muita gente não acredita, e o fato de não acreditar fecha uma porta, né? A porta fica fechada, ele não entra. Mas experimenta, porque treva nenhuma é grande demais para ele. Não existe treva para ele, não existe. Ele é luz. Há pessoas que tiveram o privilégio de vê-lo nos dias de hoje, e o relato de todos é unânime. As roupas dele brilham, ele é como o próprio sol no resplendor da sua glória. Então, a treva que a gente tem, o sofrimento que a gente sente, que a gente julga ser assim intransponível, e para nós é realmente, porque a gente é um negocinho desse tamanhozinho, fraco. Mas chama quem pode. Você não tem que conseguir. Chama quem consegue, porque ele que consegue é por ti, ele é por mim, ele é por todos nós. Jesus foi de uma humildade. Olha, era cego sentado na sarjeta, que o povo mandava calar a boca, e que quanto mais o povo mandava gritar, mais o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, quer dizer, Jesus, filho da promessa. Ele acreditou que Jesus era aquele que foi prometido. Pois Jesus, lá do outro lado, de longe, falou: traz ele aqui.
Então, Jesus é de uma humildade tremenda, sabe? Eu vi num livro que um russo que já tinha sido espancado, já tinha passado por todo tipo de coisa, ele, no regime comunista, ele tinha passado por muita dominação, né? Muita exploração de todo sentido. E aí ele ouviu a passagem que Jesus está com umas pessoas num caminho para Emaús. Eles estão caminhando, essas pessoas estão conversando com Jesus sem saber que é ele. E quando eles chegaram nessa cidade que eles iam entrar, Jesus se fez, né, como se ele fosse seguir adiante. E essas pessoas estavam sentindo o coração arder. Elas estavam sentindo o coração arder de alegria, de plenitude por estar na presença de Jesus Cristo. E aí, quando Jesus falou que ia seguir adiante, elas falaram: não vai não, entra aqui com a gente, já tá tarde. Sabe quando você inventa um monte de desculpa porque você não quer que a pessoa vá embora? Tá tarde, não, é perigoso. Não, mas eu tô assando um bolo ali, come comigo, tal. Fica com a gente. A presença de Jesus Cristo é a melhor coisa que existe. Olha só, a gente foi feito pelas mãos de Deus. Deus fez o mundo lá em Gênesis fala, Deus fez o mundo pela palavra dele. Ele disse: ou haja luz, houve luz. Haja água, haja terra, houve água, houve terra. Haja seres no mar, haja plantas, haja sementes para que as plantas se reproduzam, tudo foi acontecendo. Agora, a gente não foi feito pela palavra de Deus, a gente foi feito pelas mãos de Deus. A imagem e semelhança dele. Nós somos joias preciosíssimas para ele. Preciosíssimas, com um valor incalculável. E o nosso valor não é pelo que a gente é sozinho, é pelo preço que Cristo pagou por nós. Então, se Jesus Cristo é o que há de mais precioso para Deus, porque Deus falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ele é o resplendor da minha glória. E se ele comprou a gente pelo preço do filho dele, para que a gente seja espelhos que reflitam a glória dele, que valor que vocês não acham que a gente tem? Meu Deus! A sociedade fica querendo fazer a gente se sentir empoderado, importante, comprando coisa, vestindo roupa, ficando magro, ficando gordo, ficando rico, ficando famoso. Mano, você quer ver que joia preciosa que você é? Olha a joia preciosa que Cristo é. E que Ele, a partir do momento em que Ele habita em você, você é essa joia preciosa. Você tem o valor de Cristo. Meu Deus do céu! Olha, tudo mudou na minha vida quando eu falei que eu fiquei 17 anos numa toada e mudou tudo, né? Tudo mudou na minha vida quando eu tava lá navegando no YouTube e eu vi o testemunho de um ex-satanista. O cabra bebeu sangue de gente, comeu coração de gente. Esse homem fez o diabo, literalmente. E ele conversava, os demônios conversavam com ele o dia inteiro. Eu não acreditava nessas coisas até um tempo atrás. Hoje eu acredito sim. Assim como eu acredito em Deus, eu acredito no diabo e no seu exército. Porque o mesmo livro que me ensina a acreditar em Deus, me ensina a acreditar no inimigo. E é um mega de um trunfo dele, do inimigo, pessoas pensarem que ele não existe, sabe? É um triunfo dele ter essas produções na mídia, assim, que o diabo, na verdade, é meio engraçado. Que ele não é tão ruim assim, ou que ele não existe, né? Quem gosta de ler Sun Tzu, Arte da Guerra, essas coisas assim, vai ver. Você tem que conhecer seu inimigo. Você tem que conhecer. Sabia que satanista lê Bíblia? Tem a obrigação de ler Bíblia e ler assim com cuidado, com afinco. Porque para falsificar, você tem que conhecer bem a verdade. Se você quer falsificar uma nota, você tem que saber como ela é verdadeiramente. Muito bem. Eu sei que esse ex-satanista contou que os demônios falaram para ele não se meter
com os adventistas, que era um povo, sabe? Aí que eu fiquei intrigada, eu falei, nossa, eu quero ver sobre esse povo. Aí começou, sabe? Aí eu sei que uma vez, quando ele tava lá com a turma dele para fazer a bagaça, eles chegaram perto de uma casa cristã e a missão era detonar. E a casa resplandecia. Era noite, mas a casa resplandecia. Cristo estava lá. E ele viu Jesus pela primeira vez, ainda como satanista. Ele achou estranha aquela figura, não era um anjo porque não tinha asa. A luz dele fulgurava como o sol do meio-dia. E Jesus disse: não encoste nessas pessoas. Elas são minhas joias preciosas. Olha, talvez eu esteja misturando um pouco os pontos aí, as coisas. Eu não me organizo para falar. Eu quero dizer o seguinte, no final das contas. Número 1. Somos trevas, temos trevas insondáveis dentro de nós, até o momento em que a gente pede para aquele que é a luz, a perfeita luz de Deus, entrar e resolver. A gente não tem que dar conta do recado. A gente pede para quem dá conta do recado vir. E no poder dele a gente batalha. No poder dele a gente prevalece. Não nas próprias forças, porque nós não temos, nós somos pó. Agora, o Espírito que vive em nós, pela fé em Cristo, mano, aí não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Então, o que eu quero dizer para todos os meus irmãos de raça, de condição humana, se você for um ser humano, você está plenamente convidado a fazer isso que eu estou falando. O bicho pegou? Para de pensar no que você consegue fazer. Para de pensar nas armas que você tem, sabe? Na Bíblia tem tantos episódios em que o exército de Israel, que era sempre pequenininho, tá borrando nas calças de medo quando vê os inimigos vindo assim, feito enxame. Até que Deus abre os olhos deles e eles veem uma multidão de anjos ao redor, pelejando por eles. Então veja, na verdade, quem está pelejando não é você com as suas forças, é Cristo em você e Ele é vencedor. A batalha dele já foi feita, já foi vencida, entende? A Bíblia mostra como Deus revela o poder dele assim de maneiras extremamente surpreendentes, sabe? Como quem faz o escuro para a luz brilhar mais forte, sabe? Então, é como eu ouvi uma vez numa pregação, quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente está ganhando moedas, é como se a gente estivesse ganhando moedas para ganhar a vitória de Deus de uma maneira nova. Olha, para finalizar, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: Deus não deixou a gente sozinho. Não deixou. Não deixa, na verdade. Nem um segundo de trégua, digamos assim, nessa convivência. Não existe. Não existe. Ele não nos deixou sós, não nos deixou nus, não nos deixou desabrigados, não nos deixou sem armas para lutar. A gente se sente nu, pobre, cansado, fraco e desarmado porque a gente está olhando para a gente. Isso é um erro. Isso é um erro. Deus fala na palavra: contemplai-o e sede iluminados. Para de olhar para o lugar errado. Para de olhar para o espelho, para de olhar para o próprio umbigo, porque não vai sair nada daí. Não vai sair nada daí. A gente é vaso de barro feito para conter o que há de mais precioso no universo, que é o Espírito Santo de Deus.
que é Cristo. Então Ele em nós faz o milagre. Resumindo a ópera, desculpa pelas viagens, pelas idas e vindas e desconexões. Se fosse prova do CESP, eu ia tirar um redondo 0 de coesão. Coerência talvez nem tanto, mas coesão ia ser nota 0. Olha, arregaça as mangas e lança mão do que tem aí em abundância para nós. A palavra de Deus, viva e eficaz, apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. A oração. Toda vez que a gente sofre, que a gente geme e que a gente não transforma aquilo em uma palavra ou em um gemido que seja direcionado à pessoa correta, aquilo vai crescendo dentro da gente, gera sofrimento, e não foi para isso que a gente foi feito. Deus não nos fez para sofrimento. Não foi. Ele nos fez para revelar para nós a glória do Filho dele, para a gente viver a vitória do Filho dele. Então, o convite, a sugestão, o desafio é: leia. Assim, por que eu tô falando tanto de ler a Bíblia? Eu tô vivendo um momento que só Deus sabe o que eu estou passando. E hoje de manhã, a hora que eu acordo pra mim é a mais difícil. Sabe, em Gênesis, quando fala que a terra em Gênesis era sem forma e vazia? Pronto, essa sou eu acordando, sem forma e vazia. Aí, tomando um café e lendo a palavra e orando, é que eu vou juntando, sabe? Aí eu sei que hoje de manhã veio uma voz na minha cabeça. Eu também não acreditava nisso, de o Espírito Santo falar com a gente. Mas, mano, é tão óbvio. Se a gente é o vaso que contém o Espírito e se a nossa mente funciona o tempo todo, se a gente fala, a gente é respondido. Bom, isso é, olha, entre quem crê, isso é tão normal de o Espírito Santo falar. Eu achava que a pessoa devia estar meio lelé da cuca, que a pessoa devia ser fanática demais, essa história de ficar ouvindo vozes, que não podia prestar muito. Tô vivendo isso, tô testemunhando pra você. É normal? É o normal. Anormal é um filho não ouvir a voz do pai. Isso é que é anormal. Muito bem. Como eu ia dizendo, eu tô num momento da minha vida, deixa eu dramatizar um pouco, que só Deus sabe o que eu tô passando, e alguns amigos mais íntimos. E aí veio essa voz na minha cabeça: leia o Salmo 23. Aí eu, Salmo, assim, é porque de manhã meu nível de tudo é nulo, é terra sem forma e vazia mesmo. Todo dia Deus edifica tudo de novo dentro de mim, eu sinto isso. E eu já vi que com vários outros cristãos é a mesma coisa, que a batalha pior é de manhã, logo que você acorda. Mas se você persevera, se você pede a Deus para te guardar e pelejar por você, isso, o resto do dia fica... o resto do dia vem para testificar que a sua leitura da Bíblia durante a manhã, que a sua comunhão com Deus durante a manhã era tudo que você precisava, sabe? Muito bem, aí eu peguei a Bíblia, fui lá no Salmo 23, e eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com qualquer tipo de sistematização. Eu não decoro versículo, eu não decoro capítulo de Bíblia, não entra na minha cabeça, não adianta. Tirando Romanos 8, que eu sei o que é, por causa que é o The Great Eight, pode falar o capítulo que for, eu já li a Bíblia algumas vezes na vida, mas eu não sei do que você está falando. Eu tenho dificuldade em organizar, deixar as coisas no mesmo lugar, enfim. Aí quando eu fui lá no Salmo 23, é aquele salmo mega famoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe? Muito bem. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu comecei a ler o 23, e aí eu fui vendo uns salmos que estavam ao redor, e todos me diziam a mesma coisa.
Como eu tô nesse momento de decisão, aqui, tomei uma decisão muito difícil, completamente ligada ao meu temor e meu amor a Deus, olha só como é que são as coisas. Todos os salmos que eu li falavam sobre como Deus nos guia no caminho que a gente tem que seguir. Que Ele não fez a gente para ficar perdido por aí, não. Aí, olha só o que estava escrito. Eu não sei se eu passei todos pro meu caderno, porque eu tenho esse caderno aqui que eu acho ele lindo, que é de abelha, e ele brilha. E eu tenho uma coleção de canetas maravilhosa, que eu faço circulados e coisas brilhantes também. Deixa eu ver o que eu escrevi, ó. Ó, dos salmos, tá lá. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Então, em qualquer caminho que Deus te coloque, isso é misericórdia e isso é verdade. Outra coisa aqui que eu li hoje de manhã. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E aí, tem mais, quer ver? Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Tem também, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. E um outro que já não é tanto assim de guiar no caminho, que todos esses foram guiar no caminho, guiar no caminho, guiar no caminho. Então imagina, você acorda de manhã, você que já acorda, no meu caso, né? Eu que já acordo sem forma e vazia, num dia especialmente tenso, eu simplesmente ouço uma voz na minha cabeça falando, vai ali, lê ali. E tudo tá falando a mesma coisa pra mim. Sabe esse negócio de a Bíblia ser um livro difícil, ser um livro muito grande, ser um livro que você lê e não entende? Essa é a impressão inicial que muita gente tem. Eu tive isso por muitos anos. Mas eu testifico, eu tô testemunhando, eu, Maria Emília, tô aqui, Vivinha da Silva Sauro, dia 14 de dezembro de 2021, às 9 horas e 52 minutos. A Bíblia é tudo o que a gente precisa, ela tem tudo, tudo, tudo. E Deus abre os nossos olhos para a gente entender. Se hoje a gente lê um versículo e entende nada, nada, eu te garanto, eu estou dizendo porque aconteceu comigo e com muitas outras pessoas. E quanto mais você buscar, mais você vai ver que isso é comum. Pode não ser comum na sua vida nesse momento, mas pode vir a ser, dependendo da sua vontade. A Bíblia, na verdade, é um livro muito pequeno. É um livro muito pequenininho. Para o que ela se propõe a falar, já parou para pensar que é um livro que fala desde que a Terra foi formada, na verdade, antes ainda. Porque, como uma amiga me disse, a Bíblia não começa em Gênesis, cronologicamente falando assim, né, tal. João que fala, no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que havia foi feito. Ela diz que, na verdade, o primeiro livro escrito foi de Jó, entendeu? Enfim, então para e pensa, a Bíblia é um livro mais ou menos dessa largura, né? Dependendo, é claro, do tamanho da fonte, etc. É um livro muito pequenininho, para falar de quando a Terra foi feita até quando ela acabar, que não deve estar longe, pelos indícios da Rede Globo. E mais, ela fala tudo do seu íntimo. Sabe esse breuzão aí que você sente? Essa bagaceira que você pensa que não tem jeito? Mano, isso é bobagem para a Bíblia. Vai ler o que está escrito nela para você ver se o que você sente não está descrito lá, com detalhes. Com detalhes. E o melhor, não está descrito só o problema, não. Está descrito como é que o holofote de Deus, de Cristo, chega lá e arrasa com tudo isso. Arrasa com esse breu e deixa assim a claridade do sol no resplendor da sua força. Eu acho lindo toda vez que a Bíblia fala da luz do sol, especialmente em analogia à luz de Cristo. É o sol no resplendor da sua força. Acho que em Apocalipse, que João vê Cristo, né, na segunda vinda dele,
e diz que os olhos de Cristo brilhavam como o sol na sua força. Eu posso estar me confundindo, mas o fato é que, mano, na Bíblia tem muitas passagens que fala de maneira maravilhosa do fulgor do sol e do brilho de Cristo. O sol, na verdade, eu acho que é uma lâmpadazinha de Natal, um pisca-pisca de Natal, perto da luz de Cristo. Eu acho que Cristo dá uma segurada, acho que ele dá uma maneirada boa quando ele aparece aí para quem ele aparece, porque senão a gente é incinerado pelo fogo da santidade dele, né? Porque a Bíblia ensina que a santidade de Deus é fogo consumidor, né? Por isso que no Antigo Testamento, Moisés subia no monte e ia falar com Deus face a face, como um amigo conversa com o outro, mas isso era só com Moisés, né? Porque a santidade de Deus incinera o pecado, incinera. Agora, por que com Cristo a gente não é incinerado? Porque a gente é lavado pela santidade dele. Meu Deus, a gente é capaz, a gente pode chegar diante do trono de Deus sem morrer incinerado pelo fogo da santidade dele, porque a gente está vestido com a roupa de Cristo, a gente está lavado no sangue de Cristo. Então Deus olha pra gente, ele vê Cristo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mãe. C.S. Lewis, que é um dos autores que eu mais gosto, é que escreveu Crônicas de Nárnia. Uma Crônica de Nárnia eu confesso que eu não terminei de ler. Ele diz que todo mundo nasce, todos os seres humanos nascem com um anseio por felicidade. E a gente procura aqui, procura lá, dá uma petiscada. Às vezes a gente tem assim um ensaio de sentir aquela felicidade, mas tudo é tão passageiro nessa vida, logo passa, tem aquele sentimento de felicidade, só que incompleto, né? Nunca é completo. Ele foi um titã da literatura, ele recebeu vários prêmios, então ele fala isso de uma maneira assim maravilhosa. Mas a ideia é a seguinte: a gente nasceu com um desejo, com uma necessidade. E o mundo nos engana o tempo inteiro, falando: agora vai, compra isso aqui que aí sua vida vai ficar boa de verdade. Sua vida só não é perfeita porque você ainda não tem aquela saia, aquele perfuminho, aquele relógio, aquele prendedor de cabelo, só porque você ainda não foi pra Grécia. Mano, aí você vai lá, compra um negócio, e é como, acho que ele mesmo fala, não, um outro autor fala, mal o trem tá embrulhado, você já tá pensando na outra coisa. Aí esse outro autor, que eu já não sei quem é, diz, se o ser humano tem que ganhar uma coisa, é o Criador que ele tem que ganhar. Nada mais vai satisfazer a gente, nada mais. Esse anseio da alma, essa secura que nada molha, que nada umedece, só tem uma coisa que vai satisfazer, que é o próprio Deus. A gente foi feito, Deus nos fez para buscá-lo, para querê-lo, entendeu? E qualquer outra coisa que se proponha a satisfazer uma vontade nossa, uma necessidade nossa, não vai conseguir. E por outro lado, qualquer coisa vai nos trazer uma felicidade absoluta se a gente recebe direto das mãos dele. A diferença entre comprar esse relógio, essa saia, esse perfume, esse negócio como a solução dos seus problemas, como o que você deseja para ser feliz, ou como uma coisa que te foi concedida lá de cima, é totalmente diferente. E aí, quando a gente começa a viver nesses moldes, o raio do sol que vem bater na sua cabeça é um presente de Deus. A folha verde da árvore tremelicando aí no vento é um presente de Deus. Um abraço de um amigo, o ar que você respira. E aí a gente cumpre aquilo que Paulo fala, né? Sede agradecidos. Aí a gente começa a agradecer, a gente começa a louvar a Deus, e louvar a Deus quer dizer entrar na glória dele, fazer parte da alegria dele, fazer parte da alegria de Deus. Quem é que pensa em Deus como um ser alegre? Por que na nossa cabeça Deus é meio bravo, meio mal-humorado, tá pé da vida com você, tá mal-humorado? Por quê? Deus é um ser de extrema alegria.
É um Deus que faz uma família, que constitui uma família para ele. Deus nunca é só. Ele nos fez como seres gregários também. Deus criou a amizade, a empatia entre as pessoas. Deus criou os animais. É tão bom estar no meio de bichos, os bichos brincando entre si, brincando com a gente, tropeçando na gente, a gente tropeçando neles. É tudo junto e misturado. Deus é casa cheia, sabe? Casa cheia e barulhenta. Barulhenta, é muita música, é anjo louvando a ele. Deus é Deus de banquete, de mesa posta, mesa cheia, barriga cheia, coração cheio. Mano, tudo que existe de bom é de Deus. Tudo que existe de bom é dele. O diabo faz é imitar de uma maneira deturpada, distorcida. O diabo não é capaz de produzir nada, ele não faz nada, ele não é criador, ele não cria absolutamente nada. Ele pega o que Deus faz e distorce, né? Bom, então tudo que existe de bom, tudo que eu falei tanto, né, da escuridão que a gente sente, da tristeza e tal. Agora vamos para outro lado. Tudo que é bom, tudo que é alegre, é uma fagulha de Deus na vida da gente. É ele te dando uma piscada. Bora piscar de volta!